terra é a nossa mãe e nós somos os guardião do grande Criador, o grande Espírito. O grande Espírito criou o homem, os rios, as montanhas, as florestas, criou o mar. E os homens tentaram e tentam, desde a época da chegada do homem europeu em nossas terras, afugentou nossos antepassados, violentou nossas crianças, nossas mulheres e ocuparam os mares da costa, as florestas, o cerrado e arruinaram a nossa mãe terra. Mas o grande Espírito deixou vivo em nós uma fé de procurar curar o mal do espírito egoísta que tem dentro de alguns homens, porque os homens buscam hoje transformar a mãe terra em negócio, trazendo os códigos da mãe terra para a moeda chamada um papel colorido, um papel pintado com anilina, hipoteca a mãe terra, vende para o seu irmão e não sabe que ele próprio necessita da mãe terra como um refúgio para seus netos, seus descendentes e ascendentes que vão ficar nesse planeta. Nós vamos na nossa viagem para um outro mundo e voltaremos. Nós queremos encontrar tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram, arriscaram suas vidas, derramaram muito sangue, ceifado suas vidas por um chão, um espaço digno, com a sua cultura, com a sua busca de troca da sua sabedoria. Mas em alguns momentos ele foi incompreendido, ele foi esquecido, porque o homem tem o amor perto dele. Ele fala que amais aos próximos, amar os distantes é mais difícil. Então nós estamos passando hoje no planeta, não só nós, os povos indígenas do Brasil, mas de todos os continentes, estamos passando por uma transição de consciência, porque está chegando muitos valores de outros povos do mundo, estão aniquilando parte da nossa cultura milenar, da nossa troca, porque a troca é respeitar primeiro os idosos, as crianças, as mulheres e a mãe terra. A mãe terra é sagrada, como o grande Espírito nos incumbiu de sermos o guardião e não proprietário da mãe terra. Essa é a mensagem dos nossos pajé, os tuxaua, os murubixaba, que devotam desde a época contemporânea até a data presente, 508 anos que nós estamos sendo esquecidos. Essa é a mensagem que o grande Tupã transmite para nós, com a sua ciência das ervas medicinais, com a sua cultura da cura pela água, a cura com os minerais e a cura do homem respeitoso, porque quando o homem começar a se respeitar a si próprio, o mundo vai ficar melhor para todas as humanidades. Vai acabar as catástrofes, as ambições e o egoísmo. Essa é a mensagem que o meu povo deixa para os nossos irmãos brasileiros e para vocês, os povos indígenas de outros continentes,
que não estamos tão distantes. É como a pedra se encontra em algum momento, distante só por espaço, mas o espírito está vivo. Nós precisamos ressuscitar o espírito dessas civilizações que estão adormecidas. Uma nova, enorme área de assentamento humano, uma riqueza imobiliária que vai se chamar Setor Noroeste de Brasília, que nasce de um plano de Lúcio Costa, que em 1987 propôs no documento chamado Brasília Revisitada a reocupação de várias áreas distintas do seu plano piloto original. Infelizmente, Lúcio Costa se associa a esse reinício. Em 1987, ele faz esse documento onde ele ouve amigos, ele ouve pessoas influentes, ele não se abriu a uma discussão com a comunidade ou com as alteridades dos inquilinos e dos povos que tinham outros interesses na ordem urbana de uma Brasília democrática, e faz essa proposta de ocupação, de criação de novos núcleos. Esse núcleo do Noroeste, ele surge cerca de 10 anos de ocupação do Sudoeste. A área do Sudoeste começou a ser construída e ocupada em meados da década de 90 e revelou-se de um tremendo impacto urbano sobre o Brasil. Quando o Noroeste vai ser feito agora, em 2008, como é a pretensão do governo, 10 anos depois, nós já sabemos exatamente o que vai acontecer. Será causa de uma degradação ambiental,
de mananciais e de aquíferos tremenda. E há uma coisa que vai ao encontro da preservação de Brasília e que era inesperada. Porque quando grupos indígenas aparecem na história de Brasília e se mostram nessa área que seria destinada ao noroeste como ocupantes antigos, isso gera uma surpresa para a população de Brasília, porque foi uma ocupação discreta, prolongada, pacífica e que levantou uma objeção que diz respeito à questão ambiental, à questão política e ao modo como essa cidade está sendo produzida. É a capital do Brasil, é a capital dos brasileiros e que deveria ser a capital da cultura brasileira, mas que não está dando espaço para que as culturas, a diversidade brasileira apareça. Você está há quanto tempo aqui, Tô? Nossa comunidade aqui tem 30 anos que vive aqui, trabalhando. Vem nosso povo, vai e volta, e nós continuamos aqui, fazendo o nosso trabalho de cuidar das plantas, da floresta, né? Vender nossos artesanatos, trabalhar de nossa roça e de tudo que é sagrado para nós. Então, nós fica muito triste com tudo que acontece entre, não falando de todos os homens brancos que não tem consideração pelo nosso povo índio. O homem branco sabe só no papel, mas não tem o conhecimento da terra e a sabedoria que nós temos. Ele aprende no papel e nós aprendemos na sabedoria do grande Espírito. E tudo para nós é sagrado, né? Tudo, a pedra, o fogo, a água, os peixes, os animais, tudo para nós é sagrado. E tudo tem seu dono. E o homem branco não sabe. A floresta tem dono, as plantas têm dono, tem seus guardiãos. Ele não sabe disso, quer só destruir por causa de dinheiro. O dinheiro para eles é tudo. E a saúde, eles não pensam na saúde, nos filhos, nos netos, para o futuro. Eles nada disso pensam. Por isso que está tudo ficando ruim no nosso mundo. A água está acabando. Os peixes também, tudo sendo envenenado. A nossa Amazônia também sendo acabada, sendo invadida. Não preocupa não. E eles dizem assim, nobre, somos nobres. Eu não sei que palavra é essa, nobre. Nobre. E nós somos o quê? Que somos o dono da terra. Ele diz que nós somos donos da terra. Mas nós não somos dono da terra não. Dono da terra é o Eidiadualhá, que nós chamamos o grande espírito. Esse que é o dono da terra. Nós, índios, nós somos apenas guardião da mãe terra. Nós não somos dono de nada. Eles dizem, eu comprei. Comprou o que? Ele comprou ao grande espírito? Isso é palavras. Coisa, eles falam muitas palavras bonitas que a gente não entende, mas no papel, para mim não vale nada, as palavras bonitas deles.
Palavra bonita é aquela que você está dentro da floresta, contando para os seus filhos, o do dia a dia. Isso aqui, ó, a fogueira do conselho, onde a gente bota tudo que aprendeu no dia a dia, a gente entrega tudo aqui, ó, na beira do fogo. Que sai as palavras bonitas, isso sim, que sai as palavras de sabedoria. Agora as palavras que a gente escuta pela aí, entra por aqui, sai por aqui, que é só para enganar. Peça nessa desconstrução de Brasília. Ele não tem fundamento, ele agrava a situação ambiental da bacia do Paraná, que é muito delicada, que merecia ter o status de reserva ambiental e vai impactar tudo o que nós conhecemos. A eliminação do impacto, que é absolutamente mentirosa. Ela mente porque não considera o regime freático, não considera o aquífero do Distrito Federal. Ela mente porque não considera o real impacto que haverá no trânsito da cidade e na maneira como a cidade se organiza. Bom, nós temos trabalhado muito aqui no Congresso Nacional, como você mesmo disse, a questão indígena é vista com muito preconceito, infelizmente, né, pelos ditos, acho que resquícios da colonização, né, brasileira. O Brasil, infelizmente, sempre olhou o índio como um cidadão de segunda categoria, né? E graças às lutas, à organização social dos movimentos dos povos indígenas, hoje nós temos no Congresso Nacional uma farta demanda, todo esse conjunto de demanda. Eu entendo que o mais importante é nós discutirmos o Estatuto dos Povos Indígenas. A notícia do Correio de hoje desmentiu a gente ontem, foi interessante. Porque esse acordo aí do Ministério Público com a Terracap não foi feito, né? Informações falsas assim, tinha que pedir direito de resposta. Maria Júlia, o que foi que aconteceu aqui que eu tô com o pessoal da equipe? Vocês são de onde? Dos Pajés, né? Diz que lançaram uma nota aí do Correio com uma reportagem que estão segunda-feira, que não tem nada a ver com informações equivocadas. Vocês são de onde? E a gente não pode nem entrar aqui. Pois é. Deve ter sido no jornal. Foi no jornal? O jornal de segunda-feira falou. É porque a gente é da TV, do Correio Notícias, a gente na parte de TV. Então não é com o Correio Brasiliense que eu falo que a gente pede um direito de resposta, é com a editoria da cidade. Não, a FUNAI reconhece como sendo área indígena, veiculado pelo seu jornal de hoje. O Dr. Aloysio Azanha falou no jornal de hoje que a área é indígena. E o Palhares falou que eles estão ocupando área pública. Ora, a área pública é a área do índio, né? É da União. E aí, o que eu faço? Entro? Eu entro? Não posso ir lá, vou tentar, não sei. É bom procurar, porque você... Quem atender lá? Com a informação que... Tá, só imagem, né? Essa informação vem Noroeste envolve muito, Então, acho que é o telefone da Luiz. Beleza, então. Pera aí, não posso entrar por quê? Não estou dizendo isso. Ah, tá. Vamos lá, Jamai. De autorização da FUNAI. Você tá me... Não, você tira a mão. Você queria me parar? Ah, tá. A mão em você. Tá. Por favor, senhor. Não, senhor, Ah. olha só. Tá trancado o porteiro. Maria Júlia, não tem como fazer imagem aqui, não. Santier? Olha, Tá, me liga aqui. estamos aqui com Tá, o liga, pessoal do beleza. Correio Notícias Brasileiras. Tá, eu faço. Eles estão querendo entrar aqui. Então, tem que falar com o presidente da FUNAI e com a auxiliadora para autorizar. Tchau. Exatamente. Você gostaria de falar com a FUNAI? Vocês gostariam de falar com a FUNAI? Não, né?
Tô ligando lá. Respeito explícito. Toma. Beleza, então. Beijo. Vai conseguir. Por hora, e o cara ultrapassa, ele não sai da mão dele porque ele está com a razão dele. Só que ele está com a razão dele, morreu por razão, entendeu? Mesmo estando com a razão, o cara tinha que sair porque o cara ali... Então a gente tem que fazer essa análise de cenário aqui, para saber até onde vai, quais são as formas de luta, onde atacar, onde enfrentar. Por isso que é a ideia da Serra Negra. Porque se a gente ficar só numa batida, amanhã pode ser que tenha esse desfecho ruim para todo mundo e a gente fica no final das contas, poxa, não, né, fomos... O senhor está vendo que o primeiro artigo 1 diz garantir a posse de terra aos povos indígenas. Mas o senhor sabia que dentro de Brasília, vocês da justiça já nos roubaram, nos assaltaram, saquearam nós? 9 terras dentro de Brasília vocês tomaram de nós. A justiça criada pelo próprio Branco. Vou citar algumas das terras. O Roriz, fui até a casa dele, está aqui uma testemunha, no Parkway, quadra 13, casa 13. Trouxe para a FUNAI 5 hectares para os índios xinguanos que se hospedavam no Guará. A FUNAI demorou a ocupação. Os protestantes entraram e ganharam na justiça. A 305 da W3 Norte era para construir a sede da FUNAI. O Conselho da Justiça Federal ocupou com Golden Bingo e se apossou, e a lei dos brancos trouxe para eles. A Associação do Ex-Combatente, ele sabe bem, o coronel da Polícia Federal, Nelson Marabuto, fez um convênio trazendo todos nós da Casa do Ceará, que era um reduto indígena de posse, que ainda hoje é posse, trazendo para da 910 para 913. Aí construímos, a FUNAI construiu Casa do Índio. 10 anos a FUNAI pagou com seu imposto meu, água e luz para o ex-combatente. Ele, o comodato sujo, imbecil, fraudulento, o juiz Novelli Villanova botou o artigo 25, que daria causa ganha para a locatária, a Associação do Ex-Combatente. Aí trazemos os índios para o Hotel Jurema e a W3, onde faleceu nosso irmão. A FUNASA, que trabalha para o Estado, para o seu povo aqui dentro de Brasília, em uma das sedes do setor de indústria da FUNAI, ocupou e a FUNAI foi despejada. A FUNAI paga aluguel hoje. No prédio que a FUNAI está, ela paga aluguel. O SPU doou uma outra terra, Serviço Patrimônio da União, ao xinguano, para construir um trânsito na capital federal da República. Isso não é mais República, isso é uma... Desculpe, eu ia soltar uma palavra que não é momentâneo. Sim, publicano. Os ocupantes daquelas terras, que é um centro cultural, Vilas Boas, e tem mais essa do SPU. São próximo de 2,5 hectares. Já tem gente que está dentro da poçada. O senhor ainda acredita na lei nessa república? O senhor fique sabendo que nós vamos entrar em Haia, um reparo histórico de 20 milhões de assassinatos. Ângelo Cleiton, Marçal Guarani e Ortiz foi assassinado porque defendia essa terra brasileira. O senhor fique sabendo que o senhor Roriz é grileiro, latifundiário da Fazenda Palma, fazia propaganda pública no Nordeste para trazer retirante, para ganhar lote e ganhar voto. A sua Evelise Long, da Terra Cap, com o senhor Antônio Gomes, pegou
dinheiro público para construir o Varjão do Torto. 10,5 milhões. Estão mentindo? É Velício Longo. Tem uma prova testemunhal aqui. O seu Chico Floresta me levou para negociar com a quarta diretora presidente, Maria Júlia, da Terra Cap, tentando me aliciar. Eu disse, a terra é vida do meu povo. Você está querendo me aliciar? O que é que eu vou responder para o meu povo? Aqui nessa terra tem o sangue dos meus antepassados. Caiapó morou aqui, está o Caiapó presente aqui. As margens esquerdas do rio Corumbá foram despejados, Chavante, Tapirapé, Cuicuro, Trumai, todos passaram aqui. O Trumai, o Avacanoeiro, que só sobrou 7, foram expulsos porque os garimpeiros mataram 5 crianças para roubar o ouro daquelas crianças. Os Caiapó que estavam aqui. E na área onde nós nos situamos, nós temos o sítio dos Timbira, que era uma rota de fuga para o sul e para o norte. Tem cemitério lá ainda. Agora eu quero saber, o senhor disse que a FUNAI não é tutora de índio, que a FUNAI é inoperante e não tem assumido a realidade, a sua função, que é Fundação Nacional de Assistência aos Índios. Está gravado, está tudo documentado. Ou será que o senhor representa esta casa, aqui é a casa da lei? Nós estamos procurando a lei. Se ela não existe, tem alguém vendido. Aqui é um balcão de negócio? Porque nós sabemos que o seu Paulo Otávio está por trás disso. Eu não me vendi. Não me vendi. O governador sabe disso. Joaquim Domingos Roriz. Não me vendi. Eu disse, governador, essa terra é para o meu povo. A esposa, a mulher dele, a senhora Wesley, falou, governador, resolva o problema do nosso irmão índio. Ele pensava que eu ia ser vendido por dinheiro. Aí o Roriz trouxe o coronel de exército, Tolentino Luiz, para fazer a identificação da área, reduzindo a terra, porque já estava sendo negociada da falcatrua, as grandes arapucas, porque o homem, Caraíba, como diz os povos xinguanos, ele só dá valor a dinheiro. Mas ele vai ter um pagamento cruel. Se deixar o nosso território, nós vamos arruinar para toda essa sociedade brasileira. Isto é, 25% da água da Amazônia surge aqui no Planalto Central. Nós não nos responsabilizaremos do que irá acontecer. O seu neto, seu filho, o senhor mora em condomínio, está registrado. O senhor vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Porque a natureza, ela pode me escutar o meu bem, mas o meu mal ela cobra. Essa é a minha palavra. E nós não saímos de lá, se o senhor quer saber. Entendeu? Nós não saímos de lá porque a terra é nossa mãe. Entendeu? E a república é a nossa mãe. Entendeu? Tá certo? Então o senhor fique sabendo, essa é a minha palavra. Não tem acordo de toca, de tuque, de truque, de arapuca. Tá certo? Santinha, né? Olha, Santinha, eu concordo em tudo que você disse. É um jogo muito sujo, muito injusto contra nós. Mas nós queremos o apoio agora do Gil, para ele fazer um ofício pedindo ao Mércio o ponto cultural e o vínculo dos pajé, né? O vínculo dos pajé com esse acervo de patrimônio cultural, das diferenças dessa república, né? Que apareça, que esteja tendo essa visibilidade, né? O povo brasileiro cantar o toré, cantar suas músicas e dizer, eu tenho orgulho de dizer, eu sou o Brasil, eu sou da raiz dessa terra. Porque quando a raiz dessa terra ela fica ignorada, desprezada, ela não tem soberania. E os pajés estão aí para dar um grito de alerta, ressuscitar o nosso povo que está dormindo. Isso. Mas é que nós brasileiros sofremos, né, a dor da mãe terra. Entendeu? Quando o pajé reza, ele sabe, quando essa terra suja morrer, que os homens sujaram ela, o grande Tupã arrebata nós para um novo sol, uma nova luz.
Os indígenas ainda deverão iluminar muito esse país. Viu? Quem não tem cultura é escravo, né? A Lei Áurea de 1989 aboliu, que não está abolido nada, né? Mas caducou os nossos direitos indígenas. O índio é tratado, né, como lixo, ser revoltado, seus territórios, ser despejado. Está na imprensa. Tem aí o japonês, né, que veio do Oriente, falando isso no jornal. Não, assim, palavras que emocionam mesmo, assim, o que você fala, assim, estou emocionado. E, na verdade, assim, a gente está desde, assim, o Ministério como um todo, acho que desde essa gestão do Gil, a gente, dentro das nossas possibilidades mesmo, é um ministério ainda muito pequeno, que é muito menor que o meio ambiente. Mas a gente primeiro tem reconhecido as culturas indígenas, né? Eu acho que é o primeiro, que é óbvio, né? Uma coisa tão óbvia, tão gritante, mas que até então o Estado brasileiro, que tratava a questão política indígena como uma questão de justiça, de polícia, a FUNAI está no Ministério da Justiça, assim, historicamente é um erro, mas enfim, está lá, né? E tinha que estar cada vez mais num ministério desse, é tratado, entendido como cultura, não é um caso de polícia índio, né? Isso é um equívoco de origem, tá? Proteger a cultura, né? E não proteger, proteger a tradição, os símbolos, o conhecimento, a língua, que é uma coisa triste você ter que proteger a cultura, né? Não é uma luta, assim, não é uma luta convencional, é uma luta de memória, de tradição, de passagem, de diálogo, de tornar a interação que as forças da sociedade colocam como você disse, que jogam no lixo, você reconhecer aquilo ali como um valor imprescindível e convencer os outros, essa é a jogada. Mas esse reconhecimento, eu acho que a gente tem o ministro Gil desde o início, assim, eu falo tranquilamente, é a grande mudança internacional, eu diria, porque até então é tratado como uma subdivisão de direitos humanos, os direitos culturais internacionalmente hoje são reconhecidos dentro como direitos fundamentais, assim, direitos fundamentais para toda e qualquer cidadania. Tá? Eu sempre acho que a política indígena no Brasil, aí você me corrija se eu estiver equivocado, mas ela consegue ter uma reverberação nacional depois de uma articulação forte internacional. Né? Na cultura brasileira tem essa estratégia que é uma estratégia política. Assim, você reconhece muito mais. Quando os estrangeiros já reconheceram o valor cultural nosso, o Brasil começa a acordar para aquela coisa tão óbvia. Estou pedindo a cassação da licença prévia do setor Noroeste, com esse documento que foi elaborado com o Ministério Público e a Defensora Pública, que anotou todas as irregularidades do procedimento normativo da licença prévia. Eles não estão respeitando a lei. Se estiver respeitando a lei. Eles não estão respeitando, sem falar dos índios. Eles não estão respeitando a lei. Isso está consignado aqui. Exatamente. Agora, isso que passou no jornal, agora dizendo, essa semana, dizendo, agora o setor Noroeste saiu, o Ministério do Meio Ambiente liberou, eles estão dizendo. Qualquer projeto que venha ignorar essa área é um projeto ilícito, ele é ilegal. Então, com respeito ao projeto de expansão urbana que está sendo pretendido, né, pelo governo do Distrito Federal, ele ignorou completamente a existência dos índios, né, e quer convencer a opinião pública de que os índios têm que ser mantidos na invisibilidade. Na verdade, é um projeto, tá, que tende a negar, a diminuir direito indígena. E isso não pode ser, né, chancelado por nenhuma organização de direito humano no Brasil hoje. E nem no nível internacional. Os estados têm que respeitar as terras indígenas, tem que respeitar as ocupações tradicionais que os índios fazem no território, né, onde eles já estão. E para finalizar, existe sim
na tentativa de aplicação da legislação dos direitos indígenas, no mundo todo e em particular no Brasil, o que é chamado pelos especialistas de racismo institucional. E aqui nós temos uma clara demonstração desse racismo institucional por todos os órgãos que compõem o GDF, que ignoram, né, a existência dos índios dessa terra indígena para que o projeto de expansão urbana possa ser desenvolvido. Nesse terrorismo, crime de terrorismo institucional, de uma intolerância racial por uma nação primitiva, uma nação pioneira, que é a raiz da nação. Eles vão ser enquadrados de qualquer maneira. Se não for no campo da lei, mas o campo espiritual já está enquadrado. Certo, seu Tereno? O Grande Tupã já está enquadrando eles. Eles não vão saber o futuro deles. Porque o próprio Joaquim Roriz, quando assinou esse projeto Noroeste, que eu tenho um livrinho, inclusive o Chico tem que trazer um livrinho para eu provar, ele diz lá, os índios são intocados, né? E no campo também da medicina indígena, nós tratamos a questão do câncer que ele tinha de próstata. Então, se nós servimos para curar o mundo dos brancos, eles têm que... Porque não tem branco, na verdade, tem homens, né? Tem nação. Se nós servimos só para ser expoliado por uma nação que está aqui, eles têm que responder também, né? Entendeu? Que não é assim. A nação brasileira tem vontades próprias, né? A Assembleia Nacional Constituinte, ela foi aberta em 1º de janeiro de 87. E lá eu estava, trouxe todo o povo, né, para falar a sua palavra, a sua voz dentro da Assembleia Nacional Constituinte. E lá fomos barrados pelos generais. Tinha tanque de guerra, tinha avião, tinha cavalaria, dentro da Casa da Lei. Se todas as nações estavam ali, por que não estava nós? Parente, irmão e guerreiro dessa grande luta que estamos hoje passando por ela, né? Eu quero que fique bem registrado que o que ele falou foi a pura verdade e que nós não somos nenhum invasor, mas sim cuidador da terra, da Mãe Terra. Por isso, estamos passando por essa dificuldade de invenção de mentiras de jornais que quer levar nós ao fundo, mas nós não vamos, porque nós somos guerreiros e somos muito fortes, estamos aqui com a verdade e não com mentira. Vocês todos estão vendo quem é que estão aqui, se é olhos verdes e olhos azul. Somos nós de olho verde, se é assim que eles veem a gente de olho verde. Nós somos verdadeiro cuidador da terra, porque o dono da terra é Deus. Nosso grande Pai e grande Tupã é quem responde por tudo isso que nós estamos passando hoje. Isso é uma dor para todos nós, por isso que o parente se emocionou, eu também me emociono, porque a gente não esperava que depois de 508 anos nós ia passar a mesma situação que há 508 anos passaram nossos parentes. E hoje nós estamos aqui novamente brigando por aquilo que era nosso, que foi invadido pelos brancos. Infelizmente vocês são brancos, mas estamos aqui com a palavra de ficar permanente e até o fim, porque nós não somos fracos nem somos lixo para ser jogado fora. Nós somos nascente da terra, filho da terra e os primeiros habitantes da terra. Estou falando para os senhores que Grande Tupã, ele criou todas as suas obras, criou os rios, montanha, oceano, os corpos, os rios e regatos, e criou nós índios. Então, se ele criou nós índios, ele é responsável por nós. Nós nunca queremos o mal dos irmãos membranos, mas eles que querem ver o mal
do nosso povo. Eles têm que fazer um exame de consciência. Porque os governos do mundo todo, a ONU, as Nações Unidas, já homologou a Carta Indígena, Carta do Índio, Tratado Indígena, em 7 de setembro de 2007. No artigo 10 dessa carta fala: o índio não pode ser retirado do seu território. Não pode. É impossível isso. E a Constituição Federal, artigo 231 e 232, ele garante ao índio a sua posse de terra. O artigo 1 da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 67, é a lei que criou a FUNAI. O artigo 1 diz assim: a FUNAI tem a obrigação de garantir a posse de terra aos povos indígenas. E o Estatuto do Índio, criado em 73, no artigo 26, que é a lei máxima da FUNAI, 6.001, diz assim, artigo 26, a FUNAI pode criar reserva para os povos indígenas em qualquer área do território nacional, porque nós também não somos ladrão de terra, nem grileiro, nem aventureiro, nem picareta, como alguns setores da imprensa têm falado. Nós somos homens cidadãos. E não somos só de última categoria, nós somos de máxima categoria, porque nós dominamos mais de 2 idiomas. Nós temos o idioma nosso, ancestral, e temos essa língua portuguesa falsa que nós estamos falando. Nós temos nosso idioma. Então nós somos os cidadãos de máxima categoria, não de última categoria, como estamos sendo colocados. Isso é que a Gringolândia, que transformou o Brasil, pensa, mas não é verdade. Isso não é verdade. Não pode ser assim. Se nós constituímos a Casa da Lei, o Congresso Nacional, lá não pode estar a questão da discriminação congelada dos direitos dos povos indígenas. Ou será que lá dentro do Congresso Nacional mora lá dentro a maior discriminação cristalizada, racial contra os índios? O que nós estamos passando agora é uma discriminação racial institucionalizada. Um preconceito institucionalizado com relação à não aceitação da nossa cultura. Então isso não é justo. Todo homem tem direito a uma propriedade, a uma terra, a um chão, a uma cultura, a uma língua, a uma forma de pensar e a uma forma de decidir o seu futuro. Eles não sabem o que eles estão aprontando contra o nosso povo que está aqui presente. Cada povo que aqui está presente traz consigo no seu gene 508 anos do maior genocídio da história da América do Sul. 20 milhões de índios foram estrupados, concentrados em campo de guerra de concentração para limitar as fronteiras desse país, no Paraguai e todos, Boca do Acre, todo esse continente nacional. Essa terra é a nossa felicidade. Porque o grande Tupã diz que todos os homens são iguais. Se a terra é a nossa felicidade, todos os homens são iguais. Porque estão tratando nós como indigentes indiferentes, fora da legalidade, da lei do homem branco. Mas nós estamos dentro da lei do grande Tupã. O grande Tupã sabe que nós estamos certos. E os brasileiros estão certos quando eles dizem: meus antepassados foram índios, meus avós, eu sou neto, bisneto de índio. O homem branco está equivocado. Se ele tomar a nossa terra, haverá uma escuridão grande no espaço. Essa terra será amaldiçoada. Os cupins selvagens, os camaleões guerreiros, em todos os nossos terreiros, o homem branco expulsará. As grandes epidemias e doenças virão para atacar o homem branco, porque o homem branco está endividado, não com nós, os homens filhos da terra, mas com o grande Tupã. Quem fere o grande Tupã, fere a mãe terra, ele está incriminado. Ele vai pagar um preço que nós não sabemos o quanto irá custar para ele. Essa é a minha mensagem dos últimos Carijó Tapuia, o Terena, o Cariri Chocó, o Guajajara do Maranhão e os Curumim, as crianças que
deverão testemunhar a maior história genocida desse Brasil. Então, é mais digno de direito e legítimo que tenha dentro de Brasília o Santuário Sagrado dos Pajés, porque Brasília é considerado patrimônio cultural da humanidade. Da humanidade é do mundo, do povo, da sociedade, todos os povos. E se ela nega os pajés, ela despreza os pajés, o país não tem raiz espiritual, religiosa. Não é por aí. Não é por aí que nós podemos também concordar com o que eles estão pensando. Entendeu? Porque a política no país, ela também é passageira. É de 10, 20 anos, ela está mudando. Os políticos estão ficando idosos, estão mudando. E os jovens que estão chegando, a sociedade nova, já está entendendo que não só no Brasil, o xamã, os pajé, está com essa ascensão. O Canadá tem reconhecimento religioso, o Peru já tem, né? Porque os pajés trazem uma sabedoria ancestral, milenar, que é a cura, com a sua religião, né? No campo espiritual e no campo físico, que é as plantas medicinais do planeta. E se a sociedade perde esse valor, quer dizer que nós temos em média 70 mil enzimas dentro da Amazônia de cura. E o cerrado que sobra 20% está ameaçado de extinção. Ameaçando o cerrado, né, com todo a sua vegetação, também a água acaba, porque 25% dessa água vai surgir os rios da Amazônia, bacia amazônica. Então esse é um dos parâmetros que começa com a intolerância religiosa. Isso é uma questão religiosa que nós estamos passando. Não é jurídica, não é de lei. A lei, ela garante templos religiosos dos não índios, templos umbandistas, templos islâmicos, templos budistas. Mas santuário dos pajés é uma coisa sagrada. E se é sagrado, não pode mexer. Se é sagrado, não pode mexer. Como as áreas também de terra. A lei diz que se a terra é preservada, não pode mexer. Se a terra é conservada, pode mexer. A área de conservação de ambiente pode mexer. A área preservada, da lei diz lá, não pode mexer em nada. O desespero deles, viu, Saldanha? Sim. Foi que ao longo do processo de defesa do santuário, nós acumulamos um processo coletivo de conhecimento aqui. E aí nós fomos descobrindo as leis, as coisas, etc. E aí nós corremos contra o tempo e aí descobrimos essas irregularidades. Então, houve resistência. Eles apostavam que não ia ter resistência. E houve um trabalho, né, aqui forte, um trabalho no plano coletivo, espiritual. E a gente foi recebendo as mensagens guiados pelo Grande Espírito. E aí, como eles estão vendo que nós estamos descobrindo mais coisas, a pressa deles é passar por cima logo e que não estoure a bomba. Mas a humanidade vai esperar grandes mudanças. Na hora que os pajés do mundo, né, se unirem, os caciques, vai ter muita mudança. Mudança espiritual, mudança no campo da moral do homem. Está muito contaminada. O homem se contaminou muito. Temos que, é um dever nosso, né, cuidar dessa moralidade dos homens. Não curar só o campo físico, a cura do campo físico, do corpo humano, mas curar também a moralidade. O homem está muito corrompido, com muita imoralidade. O pensamento é um campo neutro. Se você pensar, eles puxam o teu tapete. Você tem que raciocinar, caminhar nesse mundo do racional, que você vai se encontrar com o grande espírito, o grande Tupã. O pensamento é um campo de negação. É um campo, exatamente um pensamento. Um campo de escuridão do homem. O homem começou pensando. Neandertal, pequinense, esses povos, né, da origem, da nossa raiz humana, eles só pensaram.
Começaram a levantar a cabeça e pensar. Mas passou aquela fase, agora é o raciocínio. Se não raciocinou, está roubado. Eles puxam o tapete. Então os pajés trabalham nesse campo. Raciocinar e agir. É uma ação direta agora. Não é para guerra, mas é para curar o espírito do homem que está muito frágil, muito fragilizado, né? Muitas guerras, muitas maldades, né? Muito sangue na mão dos homens, muitas armas de guerra para matar e fazer o mal, muitas invenções erradas, químicas erradas, biologias erradas. Nós temos que descobrir a química para ressuscitar o espírito do homem. Está sendo difícil. Vamos descobrir uma química. Vamos trazer um elemental. A ayahuasca é um elemental já que iniciou. O homem levantar o astral do Grande Tupã. O encontro do Grande Tupã, né? Já é um caminho de luz. Luz para o amanhã. Então, essa é o que a gente está trabalhando. Santuário Sagrado do Pajé, Amorim, Fogueira Sagrada. Como diz os pajés lá do Equador, acalentar o espírito, né? O espírito dos homens está muito frio. Vamos esquentar o espírito dos homens para eles trabalharem mais com raciocínio e fazer as coisas boas. É difícil, mas temos que tirar as pedras do nosso caminho. Muito obrigado e um abraço para todas as nossas crianças, os anciões, as mulheres, os artistas, os cineastas, os jornalistas, os religiosos e em particular os espíritas, que são os nossos aliados por essa causa da grande aliança espiritual por um mundo mais fraterno e muita solidariedade. Quando isso vier a acontecer, o nosso espírito estará mais seguro, mais forte e voltará mais feliz. Essa é a nossa mensagem. Muito obrigado. Ya